Um só. Um só Senhor, por cabeça do justo e sobre toda a nação. Fica a pergunta que aqui eu escrevi. Precisamos dos juízes de Brasília para responderem sobre um só eterno, cabeça da nação, e em se sobrepor ao poder de juízo do eterno Altíssimo Deus. Eu sou em Moisés e Pai, nosso Pai, em Jesus Cristo, do Espírito de um só Senhor. A declaração do Shema, ela faz a declaração: ouvi, nação, em teu íntimo pensar um só é o nosso Deus, um só e único Senhor, um só, único legislador e juiz, quem dá a vida e também faz perecer. Necessitamos, assim, agora no Brasil, o poder da palavra da Torá em Moisés e da palavra da esperança de Jesus Cristo em resgatar os mortos de cruz e de cabeças cortadas, como do Rabino Paulo por César em Roma, e de famílias por mortas na boca de leões do circo de Roma, e querer se sobrepor ao santo. Veja o que está por se defender nas urnas é muito além que alcance um pensar de um Lula na perversão. Muito além do que o amigo Messias Bolsonaro possa alcançar, por enquanto. Mas Deus o fez, o enviou, para que dê àquele que já tem consciência do que vos declara. Seja de um só, primeiro, em depositar a confiança em quem merece confiança. Me veio hoje pensar, enquanto eu lavava ali umas pratos da minha esposa, minha mulher Eunice, porque ao mesmo tempo que escrevo, penso na teologia por teólogo, na filosofia por filósofo, penso, busco o Espírito da verdade. Assim como foram todos os homens que buscaram, desde Abel, não é? Abraão e os que vieram. Assim, fugidos da Espanha, aqueles que das gerações de que vos disse vieram sob proteção das naus inglesas, trazeram Dom João VI, fazer a sua terra de proteção na terra da promessa. Enquanto lavava os pratos, além da teologia, da filosofia, eu ajudo no jantar que minha esposa me oferta, com a melhor boa vontade e dedicação. Porque deixaria eu de me fazer por copeiro
do rei, vou lavar. Aquilo que ficar por conta do copeiro e do prateiro, se a palavra fica estabelecida, se o dicionário não a contém. Compreendido assim, entendemos que acima de questão de hierarquia, de a mim, a presunção de me julgar, de ficar sentadinho esperando que me sirvam, a regra, a ordenação universal da lei, em caráter eterno, declara, fosse um enviado por servo, e todos, sem exceção. Assim, uma corte de Brasília não tem sentido. Não dá lá para ser servida. E eles estão sendo pagos para exercer o devido exercício da justa justiça. Na corte de Brasília está o Fux, um judeu. Esse de Abraão, também. Esse aqui de bisavó judia, como declara minha parentela anterior a mim. Mas, de amor profundo, na terra da Vera Cruz. Por que dizer terra da Vera Cruz? Porque da terra da verdade. A terra da verdade sempre será a quem pudermos falar, poder dar a garantia da promessa. A garantia da promessa só é possível em verdade. A verdade é fiel. A verdade nunca será passível de condenação. Assim, estamos somente, na verdade, plenamente justificados. Vamos compreender? Eu vou colocar um hino. Aqui eu acolhi. Por que eu estou falando em relação ao Fux? Porque o Fux está na figura de um Supremo Ministro. E proponho ao senador Alcolumbre que tome de fato posição pelo Eterno de Israel. E peço a todo que se declara de Cristo, mostre seu verdadeiro testemunho. Não há partido a defender por padre nenhum, a não ser que se torne por mentiroso. Porque Cristo só endossa, porque é Ele quem é a verdade. Não está por padre, nem está por esse ou por aquele, como se essas possibilidades de mudanças de traje ou de colocar uma toga possa roubar, usurpar da autoridade da verdade. Não pode. Então, vou pôr uma melodia. Nessa melodia, eu estou conclamando aquele que se declara ser o testemunho fiel do Eterno. Não dá falso testemunho. Participou do Yom Kippur. E aqui porei um hino do momento. Para que tenhamos a certeza que estamos sob um só Eterno, independente das cores do meu talit e do meu kippah, o que se traz seja de um padre chamado Kelman. Não sei se não estou errando, mas você sabe de quem fala. Então vamos buscar aqui onde é que está. Aqui diz que os leões de circo de Roma querem se sobrepor ao santo ou Kadosh.
Mas um só bendito seja, por ofertar da sua justiça. Façam-se do sacrifício de Abraão, na oferta de Isaac. Onde está a melodia? Venha a melodia. Seja Fux, por ouvir e usar a sua boca a palavra de Deus, para que receba o arrependimento do Yom Kippur presente e se torne por Sukkot. Aqui declara. Santifique os Zelensky. Cante. Para que não façam, se sujeitem ao jugo que conduziu todos ao holocausto. Nunca imaginei que nos meus 87 anos eu estivesse aqui conclamando o povo todo para o exercício da justa justiça. Todos nós sabemos que a corrupção é como uma violenta ação, como ocorreu do Covid-19. E nunca saberemos saber com clareza se ela mexia com a mente ou se realmente havia o tal micro-organismo, o tal criatura dos laboratórios para trazer tamanha confusão, trazer o caos. Terra da Veracruz, que a todos recebeu. Vamos compreender que aqui faço memória de Oswaldo Aranha, que o Colombo e o Fox Ocean
assim exposto. Vou contar a narrativa do Evangelho em que um homem chamado Simão, o leproso, ele convida a figura de Jesus para cear com ele. Jesus senta-se na forma, não sei, em cima de uma almofada ou de um tapete, como faz alguém, um profeta de Islã. E logo após entra uma mulher. E essa mulher se lança aos pés dele e pega um frasco de nardo raro, um óleo de perfume raríssimo, e unge os pés dele. O óleo era derramado na cabeça dos reis. Ela não se sentiu na suficiência de um Napoleão ao colocar a coroa dos guilhotinados na cabeça dele. Compreendemos? Pois bem, e sucede que o Simão, o leproso, um rico fariseu, ele diz: se esse homem fosse um profeta, pensa com ele. Saberia que era uma prostituta e não permitiria que ela se aproximasse dele. Que tal? Assim estamos dizendo que sobre a cabeça do Eterno, os juízes de Brasília, por cabeça de Simão, no mesmo espírito perverso, já fizeram um julgamento. Em seguida, Jesus, Yeshua, sabendo o que ele pensava, ele diz: Simão, vou lhe formular uma pergunta. Lhe conto uma parábola. Havia um senhor, e a esse senhor haviam 2 devedores. Um devia muito dinheiro e o outro uma quantia bem menor, pequena. E aquele muito, já no estado falimentar, não tinha como pagar, ia quebrar. E esse senhor perdoou tanto esse valor, esse dinheiro. Olha, se perdoou a este devedor e também perdoou o devedor, o outro, o pequeno devedor. Qual dos 2 tem o dever em o exercício da maior justiça? Qual seria a resposta do Simão? Aquele que lhe devia mais. Perfeito. Perfeito. Não.
A medida do Simão é dinheiro. A medida do togado é o status e a glória da sua estatura, embora prostrado. Esse é o ponto. Mas não ficou aí. Que depois narra, não ali, nesse quadro, narra em outro quadro, que tomando conhecimento disso, um devedor diz, mestre, por que se a mulher queria te agradar, não vendeu? Veja, tanto dinheiro, teria ali, ela jogou fora. E esse dinheiro a gente distribuiria para os pobres. Para os pobres, o Lula. Os pobres. Mas quem ensina a distribuir para os pobres e fazer essas gentilezas? Essas graciosas gentilezas. Gentis com o dinheiro dos outros. Lula, você pegou o dinheiro dos pobres, o dinheiro que faltou aqui, e pôs lá fora. Como justificar-se diante deles? Vai esmolar com o dinheiro que tira deles? Ou vai determinar que esmolem aqui para te agradar? Peraí, mas afinal, estás falando do Simão, o leproso, ou estás falando do leproso em Lula? Bom, é uma questão de juízo. Espírito é espírito, não importa em que aparência de corpo se encontra. Apenas diga. Ele está por cabeça do santo, o eterno, Kadosh, ou não. É grave, não? Grave. Estás por chamar o Fux? Estou. O Alcolumbre também. Quem mais? Todos. Todos. Que se agraciam de si mesmos. Estás condenando a figura do... Sim, mas se eu não fizer isso, aí eu vou denegrir um falso testemunho à imagem do povo de Israel. E também do Deus eterno, bendito seja. A quem escolherei? Agradar-me de quem? Ou do quê? Ficou claro? Mas fica algo mais grave. É que o que estou declarando na parábola se aplica ao universal. Penetra em Tiro, em Betsaída, penetra em Jerusalém, na casa de Davi, na casa de Abraão. Abraão foi declarado do Deus Altíssimo por Melquisedeque. Bendito és tu, Abraão, a quem Deus entregou nas suas mãos o poder contra os teus inimigos. Veja. Então, o poder Abraão recebeu. Não o Simão. Simão jogou fora. Ou seja, toda aquela bênção enorme que ele quer fazer mensuração por dinheiro no bálsamo derramado, agora na imagem do traidor. Mas traiu o quê? Traiu o templo, traiu tudo.
Traiu a imagem do sacerdote. Traiu a imagem de Melquisedeque. Traiu a imagem de Abraão, de Moisés. Que eu direi? Por que está atacando? Não. Estou manifestando a glória de Israel. Não escondeu nos livros de quem agradar-se. Ou seja, o livro ficou exposto para que a todos condenem. Seja judeu, seja grego, seja o gentil. Todos, sem exceção. Estão prontos para votar? Votem qual é o verdadeiro testemunho. Escolham. Não terão outra oportunidade. O Yom Kippur do próximo ano, não chegareis lá. Não há mais lugar. Que diremos mais a respeito dessas coisas? Se o eterno Deus é por nós, na Assembleia dos Justos, em Noé, Abraão, Yosef, Isaac, Israel. O que temer? A quem o que temer? Tema o Temer. Tema o Alckmin. Eu vi uma foto do Alckmin, ele dentro com seus filhos, parece que estava chorando, conforme quiseram dizer. Mas chorando de quê? Porque o Jesus, Yeshua, o Cristo disse, o Hamashia disse, não chorem por mim. E os coloca na figura de mulheres. Mulher, não chore por mim. Como? O Alckmin é mulher? Ele está pondo essa visão. Ele está dizendo que essa visão é a visão de querer condenar aquela que trouxeram diante do mestre, do Nazareno, Senhor e Cristo, e perguntaram: esta mulher foi tomada em flagrante adultério. E diz a lei de Moisés, mas ele se sobrepõe à lei de Moisés. É o mesmo Simão leproso. É o mesmo Herodes, que prontamente um anjo o tocou e se tornou leproso, com todo o brilho das suas vestes. E perguntou: mas afinal, você pensa que é melhor? Não estou falando de mim. Misericórdia. Já passei por esses caminhos. Já estive. O pensar deles e o quanto a corrupção ostentarão nas vestes de aparência. Hoje estamos por votar a vida ou a morte. O Putin lá, com aquela armas montada, aparece de um lado um povo que também libertou os primeiros naqueles campos de concentração, que não estavam só de Deus, os da casa de Judá, tinham de outras tribos, e ao mesmo tempo, tribos de outros povos. Mas todo na expressão das tribos de Davi, na expressão de todos. E ao mesmo tempo, na expressão dos períodos de vida de 12 meses. E ao mesmo tempo, nos períodos dos 30 dias do mês. Ao mesmo tempo, na lua cheia, na lua da Israel. Ao mesmo tempo, no sol que brilha. Vou inventar o quê? Ouvir do Alexandre de Moraes? E o meu? E da minha parentela, um Fux, lhe dar suporte? Pegue agora a espada da justiça. É o momento.
Fale publicamente a respeito. De forma que chega no dia 30, não criamos um caos dentro da nação do Brasil, com aqueles que foram aqui recebidos, e bem recebidos. Tem uma foto? Deixa eu pegar. Como é o nome da minha irmãzinha? Onde estás? Raquel. Essa é a comunidade dos idosos de Curitiba. Essa senhora de cabelinho branco é a Raquel. A Raquel, ali. Aqui está a mesma, a Raquel. Ela está aqui do meu lado. Um tempo atrás eu estava mais jovem. Aqui está um judeu falecido, Abraão. Aqui sua mulher. Aqui está o que nos veio ao coração. Está a estrela de Davi. Está um catiçal. A menorá. Com as chamas da menorá, que foi declarada a Moisés, a chama ardente, uma brasa ardente, uma palavra bereshit, bereshit, como sarça ardente. Dessa glória participamos na nossa mesa. Não seja eu envergonhado. Não seja Israel envergonhado. Cada um se levantar o nome do eterno Deus por seu Senhor e por sua cabeça e declara da sua glória, meçam a condenação que lhe está posta. Mostrem, de fato, o lado em que se encontram. Eu direi, Raquel conviveu conosco, certamente, 12 anos ou mais. Na minha casa, essa fotografia, aqui, nesta casa. Mas diria casa, o que me circunda? Nesta casa. Nos abraçamos, nos acolhemos. Cantamos o Bar Mitzvah. Melhor, cantamos o Tikva. Cantamos o hino brasileiro. Canto o hino expedicionário. Meu pai foi militar. E recebeu medalha porque ficou num batalhão ou regimento, não sei qual foi a medida de tantos homens, lá em Salvador, na Bahia, para que aqueles que lá de Hitler não viessem tomar posse das fontes de abastecimento, como ocorreu na Argentina, na época do Perón, o ditador. E esse resíduo do Perón está por se manifestar no que hoje na história do povo argentino. Ao mesmo tempo que da sinagoga do judeu mataram muitos. É só revisionar. Então, o Fux tem essa responsabilidade. E também o Alcolumbre. Não joguem. Não tem lugar para jogo. É um momento decisivo. Assim, nesse particular, eu vou dizer mais um ponto.
os sábios de Israel chamem, fale pessoalmente com o Zelensky. O Zelensky é um homem muito jovem. Na idade que ele está, também lá estive, não há essa ideia de maturidade. E sem essa maturidade e vivência, o conhecimento de fato da Torá, o espírito da Torá, não há poder de decisão, nem a suficiência de sabedoria. A sabedoria está declarada, não é minha, não é tua, no sentido de nem do Zelensky, nem de ninguém. Mas aquele que lê a Torá sabe. E no Salmo também sabe. E é o Salmo primeiro, um só, eterno, anterior e primeiro a todos. E vai dizê-lo: não tomes conselho por caminhos dos perversos. Não tomais assento na roda dos escarnecedores. Antes, a sua lei, nele, medite de dia e de noite. Se não tem conhecimento em suficiência, busque falar com os homens com autoridade em Israel. Assim, não permitirás que matem as crianças, nem os velhos, nem isso, nem aquilo, e vai querer mostrar força e que por justificação, porque não vai ter justificação. Está defendendo Putin, não está defendendo ninguém. Eu tenho que falar aqueles da mesma casa. Não vou lá na casa do outro falar dele. Tenho que resolver a minha. Não é verdade? Ou estou mentindo? Assim está a figura do Temer. O Temer, ele vem da região do de Tiro, hoje, o Líbano. Junto ao Líbano, ali está aquele Monte Hermon. O Monte Hermon, em termos de questão de estratégia ou de ter que tratar de um quadro militar, é um ponto crítico se Israel permitisse o inimigo tomar conta. Ele está no alto atirando. Assim como estavam os alemães, quando os expedicionários, pessoas também que foram daqui, morreram, defendendo aqueles que estavam lá, para serem libertos posteriormente, no caminhar e na chegada primeiro do russo. O mundo é globalizado no sentido de que as inter-relações são tão interligadas que se qualquer algo lá, vai faltar o pão para esse daqui. Ou haja de fato um pensar de alto, pensar e só um eterno possível e no pensamento do crer, porque é único em poder de sustentar o universo todo. Tem que haver entendimento, mas não é dizer uma, o que é que eu vou dizer, uma palavra dura, de um corporativo do judiciário, se titulando de superior justiça e autoridade, que não é autoridade, estão lá em falso testemunho. Venham dizer que tem que haver diálogo, tem que haver diálogo. Aquela voz mansa do Barroso. É um homem perverso, Barroso. Deixa ele ser perverso e arrepender. Porque Deus abre a porta para todos. Não quer condenar ninguém.
Mas eu não posso endossar o perverso. Eu posso dizer que eu gostaria que o Barroso se arrependesse, assim como o Alexandre de Moraes. Qual é a dificuldade? Vai criar confusão no Brasil, todos esses, para que desagradar de quem? Que levarão consigo? Julgarão que o resultado dessas questões não vai trazer juízo sobre os filhos de todos? Entregar na mão do Lula um conselho que no Salmo está estabelecido? Vou deixar de escutar um profeta da verdade e da justiça de Israel para dar voz ao Lula. Quer dizer mais? Vou lá, querer depois interpretar isso e aquilo. O dia inteiro eu vejo a interpretação, se quem ganhou, veja que pior sujo. Se isso é algo que possa ser colocado na televisão, para alguém que de fato recorre à lei de Moisés, à lei declarada do eterno Deus, para que saiba o que fazer, para onde ir. É possível. É possível. Repito, que alguém coloque esse vídeo na casa do Fox, na casa do Alcolumbre. Ninguém tome para si primazia, porque o Eterno nega isto por direito. Porque Deus não estabelece esse direito, ele diz justiça. Não há palavra direito para dizer justiça. Se eu falo a respeito de Deus, só direi justiça e dele a misericórdia para o transgressor. Não estou votando no Bolsonaro. Estou votando no Espírito Eterno, de maior razão, por fundamento de justiça, por esperança de um povo, por esperança das gerações vindouras. Se o Zelensky lá tratar de como vos falo, fale. Tem homens de alta. Os sábios estão... Dizer que o sábio está na cabeça dele. É um garoto. Mas quem fomentou ele estar naquela condição? Vamos voltar. A única coisa que eu sabia desconhecer os Zelensky é que começaram a confusão lá na Europa. Aí eu vejo ele lá, de brincadeira, que fosse fazendo circo para os jovens na televisão, e elegeram. Assim como tentou fazer a Globo sobre a cabeça do Huck. Não pode. Fique na sua. Temos que ter um cuidado extremo. Vamos queixar do que depois dos resultados de tudo? Buscar justificação, justificativa. Esse é pior, esse é melhor, esse é pior, esse é melhor. Esse é... Não dá. É a vida ou a morte. Eu não sou espaço no meio. É a vida ou a morte. Ele é o pêndulo. É um só. Fiel da balança. E da balança só cabe a cruz para todos. Ou teria um lugar melhor? Não tem. Então aquela mulher lavou os seus pés, ungiu como rei, e não sentindo que ela tivesse a dignidade. Mas tinha dignidade, porque Deus fez todos dignos. Foi corrompida na mente. Mas quando acolhe a dimensão daquele perdão, daquela aceitação,
poderia ungir a cabeça de Davi. Mas nunca. Está naquele. Por quê? Porque do fruto de tudo, aqueles com pedras nas mãos, perguntam a respeito na sabedoria daquela ocasião. E apedrejá-la. É como eu fiz num vídeo anterior, mas hoje eu tenho uma bomba nas mãos, escondida, ocultada nos submarinos. Se o primeiro lançar a pedra, o que vai ficar? E nesse julgar se denota que as questões da direção do mundo ficou fora de domínio e controle de todos, não há possibilidade desse domínio. Observa-se e podemos buscar na história daquilo que alcançamos, daquilo que vivenciamos dentro de um período mais curto de um século, que eu chamo do presente século, mas passível a partir desse primeiro século ter todos os referenciais para compreender os milênios que nos antecedem. E não vamos tratar de coisas, nem estar procurando coisinha e dar ênfase à arqueologia, isso, aquilo. Tudo isso é lixo, é fantasia, mas é uma brincadeira de bom gosto, tudo bem. Não machuca ninguém. Tá? Pode desenterrar um cadáver lá na tumba do faraó. Isso se tornou algo extraordinário. Fizeram prédios enormes, bonitos, tudo cheio de vidros. Mas não muda nada. O banco também faz isso. Todo lugar, enche de... Mas não há transparência. O oculto, ninguém consegue ver. O importante era o faraó. O espírito do faraó. Que não exerceu justiça para com o povo. A escravidão proclamada da Páscoa é essa escolha. Vai lá votar? Se votou a Páscoa, disse o faraó não. Ah, pure, sim, vou votar por. Onde está a mente do Mashiach para que me tire desse caos? Hoje, vote, se devote verdadeiramente no nome Hashem, nome sobre todo nome. Todos façam isso. E o cristão terá que fazer o mesmo, porque assim diz aqueles que eu dirigi com maior justiça. Assim diz Maomé. Assista um filme do Ertugrul, que vai mostrar os profetas daquele povo, e um que sempre está fazendo cada passo que dá, escuta o profeta para ver o passo subsequente. Quando está o perigo extremado, quase sem saída de uma solução, vem o profeta e lhe diz, eu guardei porque achei bonito essa declaração. Aí ele diz, olha, fulano, não tema. O profeta, das quais foi nosso mestre, o profeta, teve um momento que todos queriam matá-lo. Aí, não tendo tempo de ir para outro lugar, acha uma gruta e se enfiou lá para dentro. Essa gruta, tu podia dizer, nos remonta a pensar a respeito de Aristóteles, ou das filhas de Ló, com Ló, que retornaram daquela condição de um grau da alta graciosidade na sabedoria de Abraão, preferiram Sodoma. Pois, aí quando chega o inimigo,
procuraram por aqui, entraram na gruta lá, na outra gruta. Quando chega na gruta em que estava, de fato, o profeta lá dentro, tinha uma teia, fechava a porta, aquela abertura da gruta. Aí disseram eles na lógica, nos fundamentos lógicos do mundo. Não, que adianta, aqui não está. Não haveria essa teia aí. Como é que ele passaria, como é que ele sairia? Como é que teria entrado? Então, diz o profeta, aí é certo grupo, viu? Deus trabalha por ele, pelo profeta. Assim fica. Meu amigo Fux, esse deu um trabalho, hein? Paulo Colombo. E o Fux acolheu. A mão amiga. O Espírito e um só que nos propicia essa amizade. Um só eterno sobre a minha cabeça. Esse um inteiro sobre a minha, seja ele sobre a tua cabeça. Não haja ninguém sobre a tua cabeça. Agora, chegar ao ponto de escolher um Lula, o seu pensar, o Lula está na loucura. Apenas proponha, se considerar o Adélio fora do juízo, para cobertar o Lula ou esse ou aquele, ou também como fizeram, matar a sombra, por sombra, para esconder também lá o mesmo espírito maligno. Se assim ficou compreendido, que duvidar? Vamos abraçar os nossos filhos e cantar com eles. Vamos cantar do profeta. Ouvir a voz da noiva, a voz do noivo chegando. Alegria. Vamos remontar um pouco nas duas melodias. Onde estás? Aqui. Deixa eu ver o que eu faço. Se eu penso na Finlândia, eu tenho uma filha, uma neta, claro, e o genro, ele é finlandês. A menina tem uma certidão brasileira, é brasileira, nascida aqui, e também de coração brasileiro e coração finlandês. Então, eu me emociono quando, ao ouvir um bar mitzvah, ouvir a música, o hino de todos os povos. Porque vejo como é sagrado o solo em que piso. E de que é sagrado o povo. O povo é a figura do pai e da mãe. Tem que considerar a dignidade do pai e da mãe. E da dignidade do povo, do pai e da mãe. Não posso criar uma figura de discórdia, imagem de corrupção, para lançar tudo no lodo. Eu nego a razão pela qual Deus fez toda a criação. Terrível. Terrível. Eu não noto essa. Não estou encontrando. Ficamos por aqui que o tempo já correu muito longe.
Meus amigos, meus irmãos, que o eterno Deus, misericordioso que é, tenha misericórdia de todos. Que aqueles quadros da Europa, o eterno Deus, tire um Macron por cabeça da França. Tire um Biden por cabeça dos Estados da América. Estão também por Lulas, como aqui estamos enfrentando a decisão. Esse é o caos dos caos. Caos não tem governo, não tem direção. É uma questão de cor. Não. O Lula é um velho, mas não dá mais tempo de retorno. Enquanto o Zelensky é jovem, o Putin está bem vivido e bem maduro. Mas todos têm um fundamento. Aqui tiver fundamento mais sólido, mais consistente com o eterno de Israel, terá também a consistência de um sábio do Islã, de um profeta do Islã. Mas na cabeça de Lula em todo lugar estará. Não deixaremos na mão desses as decisões sobre os povos. E não que ele faça em se sobrepor sobre o eterno e criar as divisões e essas condições que estão colocando de fazer da figura de um árabe um terrorista, de fazer da figura do judeu uma imagem do mal, em fazer da figura do outro a disso e daquilo. Esse aí é o grande problema. Que o Senhor tenha misericórdia.